Como contar a história de gente grande pra gente pequena. E eu trouxe esse livro aqui da Malala, a menina que queria ir pra escola, escrito pela Adriana Carranca, ilustrações de Bruna Assis Brasil, da Companhia das Letrinhas. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Luísa Araújo, eu sou formada em Letras, Português e Literaturas pela UFRJ, faço pós-graduação em Marketing e Comunicação na USP e sou professora e alfabetizadora e uma grande amante da literatura brasileira e mundial. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, muito obrigada. Pra quem já me conhece, eu fiz um vídeo sobre isso há algum tempinho atrás e muita gente gostou e pediu pra eu fazer mais e falar mais sobre. Como o vídeo que eu produzi foi pro Instagram, ele foi um pouquinho mais curto, então eu tive que resumir um pouco sobre essas dicas. Mas agora com o canal, gente, com esse espaço aqui em que a gente pode conversar melhor e ter mais tempo, eu vou conseguir destrinchar um pouco mais pra vocês como eu conto essas histórias que são mais densas e tem uns assuntos mais importantes pros meus alunos, pra também te ajudar a contar essas histórias para os seus alunos. A história da Malala, ela é muito interessante porque nesse período contemporâneo é uma das histórias mais comoventes em que as pessoas tiveram contato, né? A gente realmente viu essa história, minha geração pelo menos, a gente viu essa história se destrinchando e conseguiu ver como que isso aconteceu, né? Ao vivo ali, praticamente. A Malala é um símbolo muito forte, não só nas escolas, né? Mas nas lutas pelos direitos femininos, pelos direitos das meninas, mais especificamente. E muitos professores, claro, assim como eu, querem trazer essa história para a sala de aula porque ela é muito inspiradora. Mas é claro que quando a gente fala de histórias verdadeiras, né, biográficas, fica muito mais complicado a gente tratar com os pequenos, dependendo da faixa etária, para eles compreenderem o grau de seriedade daquela história. Então eu vou trazer algumas dicas para vocês de como eu fiz isso com os meus alunos. Só para contextualizar, os meus alunos, eles eram da idade entre 6 e 7 anos, ali do primeiro ano do ensino fundamental. Então é claro que eu tive que adaptar a linguagem dessa história para eles. E é claro que a minha turma, ainda que a sua turma seja da mesma idade que a minha, vai ser completamente diferente. A gente sabe que cada turma é uma turma. Então, vamos lá. Como que introduz esse tipo de história em sala de aula? E é claro que a gente, no dia a dia, a gente tem a tendência de trazer histórias mais simples, ou não simples, né? Mas assuntos menos graves e tão reais e tão latentes. Acaba sendo muito difícil quando a gente tem que tratar desses assuntos. Através da história real do mundo, a gente impede que muitas coisas se sucedam e aconteçam novamente. Eu tenho pelo menos essa crença e eu sempre falava isso para os meus alunos. Então, a minha ideia aqui é para dar um direcionamento para vocês na hora de contar essas histórias, até porque nós temos vários momentos durante o ano letivo em que se torna necessário a gente contar histórias reais do nosso povo e do nosso país, e, enfim, da nossa civilização de modo geral. Infelizmente, essas histórias reais estão atreladas a histórias horríveis, cruéis da nossa sociedade e do nosso país, do nosso mundo como um todo. Então a gente não vai poder ficar passando ali um pano, tapeando essa situação. Então como que a gente faz isso? O primeiro passo, gente, para contar uma história de gente grande pra gente pequena é estudar a história que vocês estão contando, tá? Então, assim, parece uma dica boba, mas não é. A minha estratégia foi pegar o livro, né, sentar numa roda com eles, ler o livro antes, obviamente, e contar a história pra eles com as melhores partes, ou pelo menos com as partes que eu considerava mais interessante pra passar pra eles, tá? E aí, eu fiz algumas também marcações aqui, como vocês podem ver, e até de partes que eu gostaria de realmente ler com eles, porque a segunda dica é use material de apoio. Se você tiver um livro, perfeito. A criança precisa de estímulo visual, não adianta. Mas é óbvio que em alguns determinados casos não vai ser possível, então você vai ter que se adaptar à sua criatividade. A próxima dica, gente, é que história contada, né, de maneira oral e uma história lida é diferente. É claro que quando eu contar a história pra eles não vai ser igualzinho que estava escrito no livro. Então a ideia é fantasiar, mas como a gente tá falando de uma história real, com cuidado, sempre, né? A gente tem que ter esse pensamento. Por isso que eu disse que o principal aqui é ensaiar. Então, assim, fantasia, tenta mostrar pra eles, né? Tenta dar pra eles a imaginação realmente, como se a gente não tiver muita possibilidade de imagem, tenta usar e fazer com que eles usem a imaginação, recriando os espaços, recriando os ambientes. Isso tudo é muito importante pra eles começarem a se envolver com a história. Também acho muito interessante, se possível, poder contextualizar. No caso da história da Malala, eu vou dar um exemplo do que eu fiz. E no período entre o Dia das Mulheres e o Dia da Escola, dia 8 de março até dia 15 de março, a gente
né, tem aquela tendência no Dia da Mulher de ficar, ai, flores e amor e coração, e mulher você é linda, isso e aquilo, e forte e guerreira. Eu quis trazer uma questão diferente pra eles. Eu quis trazer sobre o direito das mulheres. Porque nessa história, na história da Malala, estão sendo infringidos dois direitos. O direito à escola, né, à educação, e o direito das meninas, das mulheres. Eu queria que eles realmente conseguissem absorver a gravidade, que isso é possível, que em outros lugares as pessoas não tenham acesso a isso. E eu acho que isso foi muito interessante. Da minha escola, pelo menos na minha sala, deu muito certo. Trouxe pra contextualização brasileira também, pra eles assimilarem que uma criança não pode ir pra escola, é muito difícil, porque eles, de certa forma, são obrigados a ir pra escola. Então, quando a gente começou a conversar, eles ficaram tentando imaginar como que é uma realidade em que meninas não podiam ir pra escola. E foi super legal, uma conversa super saudável que a gente teve, tanto das minhas alunas quanto dos meus alunos, falando, tipo, por que ela não poderia, sabe? Não entender realmente essa pureza da criança, de não entender por quê. E eu falei sobre o papel dos homens. Eu acho que isso que foi muito legal. O papel do pai da Malala na história da vida da Malala é imprescindível. A vida dela não seria a mesma se ela não tivesse um homem que entendia que ela, como mulher, também tinha direito, ela também era um ser humano, ela também merecia ser respeitada, celebrada e, enfim, todas as coisas mais. O que eu quis trazer para os alunos, eu acho que essa história enriquece muito esse assunto, porque a luta pelos direitos das mulheres não é uma luta apenas feminina. Então eu falei sobre a importância dos meninos em respeitar as mulheres, em ajudar as mulheres a terem seus direitos garantidos. O pai da Malala, ele é um grande representante do papel do homem de ajudar as mulheres a terem seus direitos garantidos. A gente pode acabar trabalhando a interdisciplinaridade, porque a gente trabalhou os direitos das meninas e direito ao acesso à educação. Muitas escolas de dia trabalham os direitos e os deveres dos alunos, né, como cidadãos. A gente também trabalhou geografia, porque a gente estava trabalhando ali na questão geopolítica que tinha toda ali, óbvio, de uma forma muito branda, como eu já disse. A gente trabalhou história, né, do próprio lugar em si, que passava ali no Paquistão, mas também da história, a diferença dos lugares, das civilizações, das culturas, da brasileira pra paquistanesa. Enfim, isso foi muito legal, foi muito enriquecedor. E é claro que a gente sempre tem a possibilidade de trabalhar literatura, né, português e tudo mais. Então, é um trabalho que dá pra você destrinchar ele ali ao longo de muito tempo. Então, assim, por mais que seja um pouquinho mais trabalhoso do que você abrir uma historinha legal e todo mundo rir e se divertir, que é muito importante também, é uma história que você consegue trabalhar durante um tempo ali maior e mais profundamente. E, gente, é muito importante isso acontecer. A maioria das escolas hoje em dia vem com um material de literatura junto, já que você tem a obrigatoriedade de passar no seu bimestre e tudo mais. Então a gente fica naquilo ali, nos próprios livros que tem na biblioteca e no acesso rápido, e a gente acaba perdendo a oportunidade de desenvolver histórias como essa aqui, que é super importante e dá pra gente trabalhar muito, muito, muito e desenvolver de uma maneira muito criativa. Outra questão importante é usar figuras de linguagem, né? Como eu falei na questão do ensaio no começo, a gente não vai falar assim, os grupos terroristas, os homens do Talibã e não sei o que, como nessa história aqui, ou os bandidos, isso e aquilo. Óbvio que dependendo da idade, você pode até fazer, né? Porque esse é um livro que dá pra usar ele com nossa história até o ensino médio. Mas no caso das crianças, você pode falar com um contexto que elas entendam melhor, né? Pessoas ruins, grupos maus, pessoas más, eles têm essa consciência mais do bem e do mal, então você vai usar de uma forma muito mais branda pra poder passar aquilo ali pra eles. E pra mim, gente, a dica de ouro que eu guardei pro final pra vocês, a mais importante, é uma coisa que eu sempre fiz com os meus alunos e deu muito certo. Começou de uma maneira completamente ingênua, porventura, por perguntas deles. Eu acho que isso é muito importante. Prestem atenção nas coisas que seus alunos falam pra vocês, que eles perguntam. A maioria das vezes, a forma certa de fazer algo sai da boca deles mesmos. Eles mesmos inspiram isso na gente. Os primeiros livros que eu li com eles foi o livro da Matilda. E eles ficaram me perguntando o tempo todo se aquela história era real ou não. Naquele desejo ali de saber se aquela história era real ou não, acabou que eles prestaram muito mais atenção e foi super proveitoso pra gente desenvolver aquela leitura. Então eu peguei essa ideia que eles mesmos trouxeram e acabei usando de isca para outras histórias. Então, toda história que eu ia contar, que tinha uma interrogação se seria verdadeira ou não, sem tirar nas fábulas, né? Eu lançava um desafio. Eles tinham que descobrir se era real ou não. Embora não seja uma história divertida, a gente conseguiu ali fazer aquele engajamento deles de trabalhar como se fosse uma investigação. Então, conforme eu fui contando a história, ficou muito mais legal, gente. E para nós que somos professores e que temos necessidade ali do afeto, da atenção dos nossos alunos, é muito mais divertido, porque também
se torna divertido pra gente que tá contando a história. Então eles começaram a me fazer perguntas, porque eles começaram a trabalhar como se fossem investigadores mesmo, pra decidir se aquela história era real ou não. E tinha até uns debates, assim, super interessantes, super legais, pra eles tentarem realmente decifrar se aquela história existiu, se aquela menina existia ou não. No final, obviamente, eu disse pra eles que ela era real. Eles acharam, né, tiveram ali divergências, um achava que não, outro que sim, pela questão mesmo de, gente, não imaginar que uma menina não poderia ir pra escola e que também sofreria o que ela sofreu. O que eu mais achei legal dessa história é que ela se tornou uma heroína pra eles, de verdade. Eles têm a Malala como uma pessoa heróica, assim, porque ela lutou. Falaram pra mim, né, tia, ela podia ter desistido, mas ela foi forte, mesmo com medo ela foi, ela estudou. Então isso foi muito interessante, essa percepção deles da garra dela, sabe? Que apesar do medo, ela foi lá e não desistiu do direito dela de estudar. Então, essas conversas, sabe, foram super enriquecedoras, não só pra eles, mas pra mim também. No final das contas, eu acho que uma das coisas mais importantes é realmente deixar as crianças perguntarem, conversarem, debaterem, não ficar reprimindo e aproveitar o que eles têm pra te oferecer. E eu acho que é muito importante a gente compartilhar essas ideias. Por isso que eu tô aqui, eu quero trazer outras ideias pra vocês também sobre educação, sobre a vida de modo geral. A gente tá numa fase, né, no Brasil, infelizmente, né, a maioria das pessoas não leem, saíram dados sobre isso. Então, se a gente pudesse ajudar, se a gente puder influenciar os alunos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as nossas pessoas à nossa volta a ler, isso é imprescindível. Então, professores precisam ler. Professores precisam ler, não esqueçam disso. A atenção que você dá para o livro, o amor que você dá para o livro, aquilo ali influencia totalmente o seu aluno. Então, gente, como me pediram esse vídeo, eu fiz um vídeo mais detalhado, desculpa se ficou muito grande, mas compartilha com outros professores, curtam, deixem um comentário se vocês quiserem outros vídeos dando dicas não só de como contar essa história, mas como contar outras histórias, eu posso trazer aqui também. Curtam, compartilhem, sigam meu canal para mais, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Beijo!